Boa noite, pessoal, ou bom dia, não sei que horário que vocês vão assistir a aula. Então, na semana passada nós fizemos uma aula sobre os termos conectados ao verbo, que são os complementos verbais. Aí nós estudamos o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da voz passiva. Hoje, então, a gente vai estudar os termos que são conectados ao nome. Vocês receberam a apostila também, eu vou abrir ela aqui e daí a gente vai acompanhando juntos então. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Lição 4. Então, aqui está a nossa apostilinha, termos associados ao nome. E os 4 itens que a gente vai estudar: o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. Eu vou começar pelo adjunto adnominal. Vou abrir aqui um documento em branco, que eu já escrevi o título, adjunto adnominal. Então, ele é uma função sintática que está sempre conectada a um substantivo. Ele sempre vai estar bem pertinho de um substantivo. Ele pode aparecer tanto dentro do sujeito quanto dentro do predicado. E existem 4 classes gramaticais e mais uma locução adjetiva que podem exercer a função de adjunto adnominal. Então, quais classes gramaticais podem exercer a função de adjunto adnominal? Adnominal. Então, pode ser um adjunto adnominal, um adjetivo, uma locução adjetiva, pode ser também um artigo, um numeral, um artigo, um numeral ou um pronome. Tá? Então, vamos aos exemplos para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Só deixa eu ver se ninguém vai entrar aqui. Não. Então, vou dar o exemplo. Os 3 soldadinhos de chumbo. Os 3 soldadinhos de chumbo. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem acompanhar. Os 3 soldadinhos de chumbo queimaram na lareira. Então, qual que é o sujeito da oração? Os 3 soldadinhos de chumbo. Tá aqui sublinhado. E qual que é o núcleo desse sujeito? O núcleo é sempre o termo mais importante. É a palavra soldadinhos. Então, aqui soldadinhos é o nosso núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é soldadinhos. A qual classe gramatical pertence essa palavra? Então, classe gramatical é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. No caso, soldadinhos é um substantivo. E agora existem outras palavras que fazem parte desse sujeito e que se referem ao substantivo soldadinhos. É o caso da palavra os. Os é um artigo definido, né? Vamos lembrar os artigos. Então, nós temos os artigos o, a, os e as, uma, uns e umas. A qual termo se refere esse artigo os? Se refere a soldadinhos. Então, aqui nós temos um artigo na função de adjunto adnominal. Vou colocar na mesma cor aqui para vocês irem associando. Tá? Então, o os é um artigo, se refere a um substantivo e é um adjunto adnominal. 3. 3 é um numeral. Então, lembra que existem os numerais
que eles indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e os numerais, que significam os números propriamente ditos, os algarismos, né, a quantidade. Então, aqui, 3 é numeral. E esse número 3 está quantificando qual palavra? Está quantificando o substantivo soldadinhos. Portanto, então, é uma adjunta do nominal também, porque se refere a um nome. Aqui nós temos de chumbo. De chumbo é uma locução adjetiva. Lembrando o que é uma locução? É sempre que nós tivermos duas ou mais palavras que indicam a característica de um determinado termo. Então, aqui, de chumbo se refere a soldadinhos. Então, logo é uma locução adjetiva. Verde, não é o mesmo tom, mas serve. Vou fazer outro exemplo agora. A sua boneca nova foi guardada na prateleira. A sua boneca nova foi guardada na prateleira. Então, aqui nós temos um sujeito, a sua boneca nova. Tudo isso aqui é o sujeito da oração. E o núcleo desse sujeito é boneca. É a palavra mais importante e mais fundamental desse sujeito. As outras palavras que compõem o sujeito se referem a esse substantivo boneca. Então, nós temos o a, que é artigo, se referindo à boneca, a boneca. Nós temos o nova. Nova indica a característica da boneca, portanto, é um adjetivo. Nós vamos usar outra cor diferente aqui para destacar o adjetivo. Vamos usar esse lilás aqui, bonitinho, ou rosa, sei lá. Então, aqui, de novo, um rosinha. Tá? Então, nova é um adjetivo, também tem função de adjunta de nominal. E o sua, ele indica posse, é um pronome possessivo. Então, pronome possessivo também exerce função de adjunto adnominal. Ficou quase igual a locução adjetiva, né? Vamos colocar uma outra corzinha aqui, então. Vamos colocar acho que é um laranja aqui que não foi usado. Certo? Então, adjunto adnominal são todas as palavras que se relacionam a um substantivo e servem para caracterizar, quantificar, organizar esse substantivo. Tá? Então, aqui o adjunto adnominal serve para quantificar, organizar, caracterizar um substantivo. Então, ele sempre vai vir ao redor de um substantivo. Pode aparecer tanto dentro do sujeito quanto dentro do predicado. Nessas mesmas frases aqui, existem adjuntos adnominais dentro do predicado. Olha ali, queimaram na lareira. Queimaram é verbo não faz parte dessa listinha aqui, então o verbo não pode ser adjunto adnominal. Lareira é um substantivo, não está na listinha aqui. Será que tem algum termo que se refere a ele, caracterizando, organizando, quantificando ou ainda especificando? Especificando tem, né? Tem um artigo aqui. Ah, mas lá não é preposição, pro? Ou não, o na são duas palavras que estão fusionadas aqui, estão fundidas. É o em, preposição, mais o a, que é um artigo. Então, aqui, ó, o a é o em, mais o a, sendo que a é um artigo.
Então, eu tenho um artigo se referindo a um substantivo, logo é um adjunto adnominal também. E esse adjunto adnominal, ele está dentro do predicado. Então, o adjunto adnominal é sempre uma função sintática que vai aparecer dentro de outra função sintática. Aqui no outro exemplo também, ó, a sua boneca nova foi guardada na prateleira. Tem aqui um artigo que vai funcionar como adjunto adnominal de lareira. Então, essa é a função, a primeira função, adjunto adnominal. Então, agora a gente vai ver complemento nominal. Complemento nominal. O complemento nominal, às vezes ele pode confundir um pouquinho com adjunto nominal, porque ele também se refere a um nome. Porém, ele pode se referir a outros tipos de nome que não sejam substantivos. Tá? Então, ele é uma função sintática também. Função sintática que se refere a um nome. Só que ao invés de caracterizar, especificar, quantificar, que é a função da adjunta nominal, o complemento nominal vai completar o sentido de um nome incompleto. O próprio nome da função já diz, né? Complemento nominal. Então, a função sintática que se refere a um nome, completando o seu sentido. Ele sempre virá precedido de preposição, sempre vai ter uma preposição. E é por isso que ele pode ser confundido com adjunto adnominal, quando a adjunto adnominal está nesse formato aqui de locução adjetiva. Tá? O complemento nominal ele pode se referir a um nome, mas não só o nome substantivo, pode se referir a um nome que seja um advérbio, um nome que seja um adjetivo e também um substantivo. Substantivo, adjetivo e advérbio. Ok? Vamos ver então alguns exemplos para entender melhor. Então, primeiro um complemento nominal completando um substantivo. Tá, já uma dica, geralmente são substantivos abstratos. Tá? Já vou colocar aqui entre parênteses, geralmente são substantivos abstratos. Eu tenho medo. Olha só, eu é o sujeito, ter é um verbo transitivo direto. Quem tem, tem algo. Medo. O medo, então, é o objeto direto. Mas essa frase está incompleta. Esse nome, esse substantivo, medo, ele é incompleto. Agora apareceu aqui alguém, deixa eu ver quem que é. Eu tô gravando a aula para vocês assistirem depois, né? A Clarissa. Oi, Clarissa, tudo bom? Olha, eu já tô num pedaço aqui da aula, vai me acompanhando, mas depois eu já mando para vocês ali. Não tem ninguém, só tem você. Eu tava falando aqui sozinho. Depois eu mando para vocês a aula gravada, tá? Se quiser ir acompanhando e tirando dúvidas, pode ir acompanhando. Eu tava falando sobre o complemento nominal. Então, esse complemento nominal que se refere a um substantivo, que completa o substantivo, ele se parece muito com o objeto direto. Olha ali a frase então. Eu tenho
medo. Eu é o sujeito, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, sujeito. Tenho é um verbo transitivo direto, porque quem tem algo, verbo transitivo direto. E medo é o que está completando esse verbo transitivo direto, é o objeto direto. Também se trata de um substantivo abstrato, é o nome de uma emoção. Substantivo abstrato. E quem tem... Oi? E quem tem medo de alguma coisa. Então, é um nome incompleto. É um nome que precisa de um complemento também. Então, por exemplo, eu tenho medo de fantasmas. Então, de fantasmas está completando o sentido da estrutura medo. Deixa eu só trocar a cor aqui, já vejo ali. Ali, ó, de fantasmas. Sendo que o de é uma preposição e fantasmas é um substantivo. Então, voltando lá no conceito. Bate-papo. Desculpa perder sem querer. Tá, tem problema. Sem problema, sem problemas. Então, olha o conceito complemento nominal. Função sintática que se refere a um nome. Tá? Então, é uma função sintática que se refere a um nome. No caso, o nome é a palavra medo, o substantivo. Completa o seu sentido. Então, se eu tivesse apenas eu tenho medo, estaria incompleto. O leitor, a pessoa com quem eu estou falando, não ia saber medo do que eu tenho. Pode completar o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Medo, então, é um substantivo. Então, aqui é um exemplo de complemento nominal, completando um substantivo. Agora, vamos ver um complemento nominal completando um adjetivo. Complemento. Opa, deixa eu voltar ao preto aqui. Complemento. Ah, não voltou, mas agora eu troco. Nominal. Completando um adjetivo. Exemplo. Eu estou apta. Então, aqui eu é o sujeito, estou é um verbo de ligação. Vou colocar aqui entre parênteses, verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Porque ele conecta uma característica, no caso o adjetivo apta, ao sujeito eu. Então, apta aqui é um adjetivo. Só que apta, que significa estar pronto, pronta, não tem sentido completo. É um nome incompleto. Porque se eu falo para alguém, eu estou apta, eu estou apto, logo a pessoa vai perguntar, está apto para quê? A quê? Precisa de uma complementação essa frase, senão ela não tem sentido. Então, estou apta à pesquisa. Para pesquisar, ou à pesquisa. Veja que aqui no meu complemento nominal tem uma crase aqui. Sempre vai ter essa crase quando o complemento nominal for uma palavra feminina, porque lembra lá do conceito, ó, é uma função sintática que sempre é precedida de uma preposição. Então, a preposição está aqui. E a pesquisa é o complemento nominal. Sendo que esse complemento nominal, aqui no caso, está completando um adjetivo. E os complementos nominais podem completar substantivo, adjetivo e advérbio. Então, vamos ver um complemento nominal completando um advérbio agora. Advérbio. Deixa eu botar um black aqui também. Muito bem. Digamos que nós estivéssemos explicando onde uma e outra moram. Eu poderia falar assim, eu moro perto. Se nós não estivéssemos nos vendo, falando, por exemplo, pelo telefone,
e eu não desse nenhuma referência, não ia dar para saber perto da onde a pessoa tá, né? E perto é um advérbio de lugar. Então eu precisaria de outro advérbio de lugar para ser um ponto de referência. Senão esse perto ou longe, vou botar um longe aqui também, não ia fazer sentido, tá? Então aqui eu tenho eu, que é o sujeito, tenho o moro, que é um verbo intransitivo. Lembra que os verbos intransitivos geralmente são acompanhados de adjuntos adverbiais, né? Intransitivo. Porque quem mora, mora. Longe é um advérbio. E como eu estava explicando antes, se eu não der um ponto de referência, a gente não sabe longe de onde que é. Então, o complemento pode ser eu moro longe do Colina. Tá? Então, aqui do Colina é o complemento nominal de longe, sendo que longe é um advérbio. Então, vamos lá no conceito de novo. Função sintática que se refere a um nome. Longe é um nome. Completa seu sentido. Se eu falar eu moro longe, somente a frase vai ficar incompleta. Sempre precedido de uma preposição. Tá aqui a preposição de. E pode completar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. E é o que nós temos aqui, ó. Substantivo, tem substantivo, adjetivo e, por último, advérbio. Então, essa é a segunda função sintática que nós estamos vendo hoje no quarto capítulo da apostila. Depois do complemento nominal, na apostila de vocês, deixa eu só ver qual que é o item que aparece ali. Adjunto nominal, complemento nominal, até mudei a ordem, então vamos ver o predicativo. Predicativo. Então, o predicativo é uma função sintática que também se refere a um nome, né? Esse capítulo da gramática, o capítulo 4, é só sobre termos que se ligam a nomes. Então, ele também é uma função sintática que se refere a um nome. E esse nome vai estar na função sintática sempre de sujeito ou de objeto da oração. Então, é uma função sintática que se refere a um nome. Esse nome será um sujeito da oração ou um complemento verbal, que pode ser objeto direto ou indireto. Objeto direto e objeto indireto. O predicativo, ele sempre se conecta ao sujeito por um verbo de ligação. Sempre se conecta ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, continuar. Vou botar alguns exemplos aqui. Ser, estar, continuar. Lembrando que eu falei na aula passada, né, que os verbos de ligação também não adianta a gente decorar eles, que é pelo contexto que a gente vai perceber que eles estão conectando uma característica ao sujeito. E quando eles completam um objeto direto ou um objeto indireto, o verbo de ligação fica implícito, ele não vai aparecer na oração. A observação aqui. Quando se refere a um complemento verbal, o verbo de ligação fica implícito. Então, vamos aos exemplos para isso aqui ficar mais claro. E quais são as funções sintáticas que podem ser exercidas pelo predicativo? O predicativo ele pode ser um adjetivo, ou o predicativo pode ser um substantivo com função adjetiva, caracterizando também. Então, vai ser sempre semelhante a um adjetivo. Então, é uma função sintática que pode ser exercida por um substantivo, um conjunto de substantivos e outras palavras, e adjetivo principalmente. Então, geralmente,
é uma função sintática exercida por adjetivo. Outra coisa que eu não falei ainda do predicativo é que essa função sintática sempre caracteriza, sempre apresenta uma característica. Eu não coloquei ali. Então, é uma função sintática que sempre caracteriza um sujeito ou um complemento verbal. Então, vamos aos exemplos. Vou dar um exemplo bem simples primeiro. Maria é muito elegante. Maria é o sujeito. O é o verbo de ligação. Muito elegante, então, é a característica da Maria. Portanto, muito elegante é o predicativo. Quando o predicativo se referir ao sujeito, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. A turma considerou a prova fácil. Olha só, aqui é um pouquinho diferente. A turma é o sujeito. Considerou é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. A prova é o objeto direto. E fácil é a característica da prova. Então, fácil é um predicativo do objeto. Então, esses são os dois tipos de predicativos que existem. Predicativo do objeto. Tá? O predicativo também é uma função sintática que sempre vai aparecer em um predicado nominal. Depois a gente vai ver os tipos de predicado, daí já fica essa dica aí. Vou colocar aqui junto no conceito. É uma função sintática que sempre aparece dentro de um predicado nominal, quando for um predicativo do sujeito, tá? E vai ser um predicado verbo nominal quando for predicativo do objeto. Esse estará dentro de um predicado verbal nominal quando for predicativo do objeto. Muito bem. Aqui, elegante é um adjetivo. Eu disse que as funções sintáticas geralmente é exercida por um adjetivo. Fácil também é um adjetivo. Agora eu vou dar um exemplo em que o predicativo não é um adjetivo, é um substantivo. O pavão é um arco-íris de cores. Agora juntou, né? Antes tinha hífen, agora não tem mais hífen, que mudou a ortografia. Não sei se continua ou não, tem que dar uma conferida. Meu corretor diz que ainda tem o hífen, mas, pelo que eu lembro, vogais diferentes em palavras compostas não tem mais hífen, mas vou verificar. O pavão é um arco-íris de cores. O pavão é o sujeito, é o verbo de ligação, e um arco-íris de cores é a característica desse pavão. Vamos imaginar lá o pavão tem aquele rabo aberto, cheio de penas coloridas, por isso parece um arco-íris, né? Uma linguagem poética, conotativa. Arco-íris, que é o núcleo desse predicativo, é um substantivo e exerce, então, função de predicativo do sujeito. Tem o de cores, que é a adjunta nominal de
arco-íris e tem um que é adjunto ad nominal de arco-íris. Então veja que função sintática pode ter uma função dentro da outra função e assim por diante. Então aqui é um predicativo do sujeito, vou tirar o sublinhado. Exercido, né, por um substantivo. Beleza. E a última função sintática que se refere a nomes que nós temos no nosso capítulo 4 da apostila é o aposto. Vou destacar ele aqui. Aposto. Esse é bem simples. Então, o aposto, ele se refere a um nome também. E a função dele é para explicar, é uma explicação desse nome. E ele aparece na oração entre vírgulas. Então, vamos ver um exemplo. Bem facilzinho aqui o aposto. Machado de Assis, gênio das letras brasileiras, era pobre e mulato. Então, aqui a expressão gênio das letras brasileiras está entre vírgulas. Então, é um aposto, é uma explicação de quem foi Machado de Assis. Vou fazer a análise completa aqui da oração. Machado de Assis, gênio das letras brasileiras, isso aqui é o sujeito. Vou colocar em outra cor aqui para destacar. Então, é o sujeito. Machado de Assis é o núcleo desse sujeito e gênio das letras brasileiras é o aposto. Vou deixar em negrito. Negrito, na verdade, aqui vai ser rosito. Aposto. Era é verbo de ligação. E pobre mulato é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, esse aí é o aposto. Então, essas foram as funções sintáticas que a gente tinha para ver hoje. Olha lá a nossa apostila. Adjunta nominal, predicativo, complemento nominal e aposto. Aí eu vou pedir para vocês fazerem a leitura. Aqui tem o adjunto adnominal, tem os tipos de adjuntos adnominais, como o explicou, o predicativo, exemplos de predicativos, tipos de predicativo do objeto, do sujeito, o complemento nominal também. E aí vem os exercícios, certo? Clarissa, tem alguma pergunta? Quem está assistindo mais a aula? Então, vou dar tchau, tchau aqui. Aí eu mando para vocês gravadinho. Boa noite. Qualquer coisa, mandem perguntas depois. Ai, será que eu gravei? Não.